E aí, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Confesso a vocês que não é Bom a forma dia, que eu. Ícaro. Bom dia, Mona Lisa. Não é a forma melhor que eu gosto de dar aula, eu prefiro presencial, mas é o que temos para hoje, né? Vocês viram que não tem nem a 60% rodando e só agora é que eles confirmaram que vão suspender a greve. Mas vamos lá seguir nosso cronograma, né, de aulas especificamente. Quando terminar aqui, eu posto a nota de vocês de técnica e eu vou levar as provas. Na segunda-feira, quem tiver qualquer dúvida, eu vou estar na sala 605. Então, quem quiser pegar a prova ou tirar dúvida de micro, passa na sala 605. Na verdade, eu vou arrumar um horário pós minha aula da 605. E aí, no final de semana, eu aviso vocês que eu vou estar numa sala específica para vocês passarem lá, ou para pegar prova, ou para tirar dúvida, ou para ver alguma coisa. Eu vou estar um tempo lá na faculdade para quem quiser me procurar. E aí, quem não conseguir me procurar nesse horário, eu vou deixar a prova com Mariana. Aí pega com Mariana ou na prática, ou lá na coordenação. Aí vê com ela. Qualquer dúvida de pontuação, de alguma coisa, é só me procurar que a gente resolve. E aí, se não conseguir me procurar nesse dia que eu colocar lá especificamente, na nossa próxima aula a gente vê. Fique tranquila que nem eu nem vocês vão morrer até lá e vai dar tudo certo. A gente olha numa boa sobre isso. Beleza? Então, como eu falei para vocês, a gente vai seguir o nosso cronograma. É... E aí a gente vai começar hoje falando de uma coisa que eu acho que muita gente ama, né? Que é bebidas em geral. Que eu brinco aqui, o povo pode não ter dinheiro para comprar coisa, material escolar, mas para tomar uma cachaça no final de semana, não falta. Eu fico besta como o povo luxa em relação a isso aqui, mas não me importa, não estão gastando com meu dinheiro, como diz minha avó, não estou pagando para ninguém, então tá tudo bem, tá tudo ótimo. Vamos seguir. Como hoje eu estou em casa, né? Se passar o carro da verdura, se passar o carro do gás, se passar o carro do lixo, se passar o carro da pamonha, passar um ferry boat, você já sabe que o barulho é por conta disso, então relevem aí esse processo. Mas, começando especificamente falando do que a gente comentou, que são as bebidas, né? É, falar de bebida em técnica dietética, a gente fala de um modo em geral, do que são bebidas em geral, e você diz, precisa explicar o que é uma bebida, não especificamente porque todo mundo vai achar que bebida é tudo aquilo que eu consigo, que é líquido, que eu consigo deglutir, né? Vamos dizer assim. Mas a gente tem uma definição técnica do que é bebida, isso importa quando muitas vezes vocês vão levar isso para o pé da letra, quando a gente fala de contrato, quando a gente fala de especificação de cardápio, entre outras coisas. Nossa próxima aula é planejamento de cardápio, e aí vocês vão ver que esses detalhes, para planejar um cardápio, faz diferença. A parte boa de ficar em casa é isso aqui, ó, um cafezinho no meio da aula. Então, a gente tem essas características que fazem diferença. Então, hoje, pela legislação, a gente chama de bebidas, né? Qualquer líquido que possa ser consumido, sendo eles água, suco, refrigerante, bebidas não alcoólicas, alcoólicas também. E aí, nas não alcoólicas, o que eu acho interessante é que a resolução ela define o que é não alcoólica, mas não define alcoólica. Então, alcoólica pode ser qualquer uma, mas não alcoólica ele chama de chá, café, leite, leite com achocolatado, leite com chocolate, suco, refrigerante, refresco, vitaminas, milkshakes e smoothies. Então, ela traz essa definição específica. Ontem mesmo eu fiz uma, uma visita técnica com a outra turma minha, no restaurante popular, e eles avaliam muito a questão do cardápio propriamente dito, né? Se está sendo implementado conforme contrato. E uma das coisas que divergia era isso, né? Era dois pontos. Um era sobremesa, porque no cardápio previa sobremesa e fruta. Então, a fruta não é considerada sobremesa. Então, por muitas vezes, eles estavam oferecendo duas frutas ao invés de sobremesa, e isso é um descumprimento de contrato. Mais ou menos parecido com o que deveria ser analisado aqui, porque se você olhar, se manda oferecer bebida, água poderia. Está na resolução. Então, se não especifica no contrato que seria uma bebida,
a água pode entrar lá e muitas vezes a gente se passa. Entre as não alcoólicas são essas todas que a gente já citou, que eu acabei de falar para vocês, né? E aí, quando a gente fala de infusos, a palavra infuso especificamente, a gente está referindo água fervendo com alguma substância específica, que em geral a gente usa mais ervas aromáticas ou vegetais aromáticos. E aí, nesse ato de colocar a substância dentro da água fervendo, eu acabo dispersando algumas substâncias aromáticas que vão passar para o líquido. E aí, esse líquido com as substâncias aromáticas é que a gente chama de infuso propriamente dito. A gente tem. Meu Deus, o vizinho está querendo decolar com o carro dele ali. Entre os tipos de infusos, os dois principais são cafés e chás, né? No caso do café, são grãos de cafés torrados e moídos, que aí a gente faz infusão com água quente. Normalmente essa água não pode estar em ebulição. E os chás são vegetais aromáticos que aí pode estar em ebulição, depende muito da técnica, sendo que a gente tem uma técnica mais ou menos correta de produção especificamente. Mas hoje, para fins de regra, a gente chama de infusos essas duas substâncias específicas. Falando de café, vocês sabem que quando a gente fala de café, a gente tem um mundo de coisas à nossa frente que a gente não entende, que a gente não conhece, que a gente não tem acesso, a não ser que você faça um curso para ter uma especialidade, para ter um conhecimento sobre isso, né? É, existe uma profissão específica que são as profissionais especializados em café, que é o barista. Barista é, o profissional que tem, é um profissional que fez um curso especializado nas características do café. E hoje a gente define como café são grãos de cafés torrados e moídos, né? E essa torrefação vai dar características diferentes a esse café e essa torrefação é avaliada pela Specialty Coffee Association of America, que é a Associação Americana de Cafés Especiais, e ela diz que a torra pode ser baixa, que é uma bebida mais ácida, média, que é uma bebida mais aromática, que é rica em cafeol e anidro carbônico, e alta, que é mais taninos, mais amargas, que esconde impurezas e defeitos. Se a gente parar para pensar, nosso café seria baixa, média ou alta. Aí, obviamente, que como disse, que vai esconder impurezas e defeitos a nosso café. O que a gente bebe na casa da gente é a torre alta. Por quê? Eu já devo ter falado para vocês em algumas aulas que nós brasileiros produzimos um dos melhores cafés do mundo, mas a gente bebe um dos piores. Então, para esconder galho, folha, café verde, café maduro e toda a mistureba que tem dentro do nosso café, a gente acaba fazendo a torra mais alta para poder garantir que a gente não perceba. Tanto que, por exemplo, quando você vai tomar um café puro, né? Você comprou o grão, moeu em casa, foi fazer o café, primeiro que a gente acha a cor meio rala, né? Já disse, ixi, está parecendo um chafé. Depois, quando você bebe, você diz assim, tá com gosto meio estranho. Primeiro que eu brinco que isso é um pouco do ranço nosso, de não entender e por estar acostumado com o outro, especificamente. Mas basicamente é porque a gente está sentindo o verdadeiro gosto do café. Porque o outro tem outras substâncias ali dentro que ajudam a gente a mascarar o gosto próprio do café, por assim dizer. Tanto que quando você prova café de verdade, quando você vai tomar do outro, você acha estranho, né? Então a gente tem essas características aí quando fala do produto como um todo. Para fazer o café, a gente faz uma infusão em água quente, não em ebulição, para garantir a extração de uma substância chamada de cafeol. Esse cafeol é o que passa para a água e que dá o cheiro, aquele gosto específico bem característico do café, né? Café sendo coado em casa, aqui é um cheiro bem aromático e bem expressivo que a gente consegue perceber em qualquer cômodo que a gente seja. Que garganta chata hoje. Bom dia, Rafaela. Qual seria a dificuldade? Porque aqui está aberto para todo mundo. Não tem nem... Eu tirei até o lobby. Pode ser algum problema da internet da pessoa, mas aqui tá tudo liberado.
Bom, então a gente tem essas características. O café, ele ainda quente, ele precisa ser filtrado, ou método carioca, ou expresso. São essas três etapas especificamente que a gente tem. Se for frio, a gente faz outras bebidas que possam utilizar o café como base, né? Ou a gente pode utilizar em preparações como mousses, molhos, bolos, pudins, pavês e sorvetes. Inclusive, na minha pesquisa, a gente já chegou a fazer kombucha de café e fica muito bom também. Eu confesso que eu sou uma das pessoas assim, apaixonadas por café gelado, que na verdade não é um café, não é um café frio, é preparações à base de café que são geladas, então a gente aba de espera. Mande sair e tentar novamente, porque aqui não tem lobby. Eu retirei o lobby da reunião. Deixa eu conferir aqui, pessoal, mas ontem eu já tinha retirado. Aqui, ó. Tirei. Quem pode ignorar o lobby? Todos. Hum, não, tá tudo liberado aqui, viu? Porque provavelmente é alguma questão de internet das pessoas. Aqui tá tudo. Inclusive, se aparecer, se por um acaso ainda aparecer alguém aqui no lobby, vocês mesmos podem autorizar, mas não tem lobby. Sim, voltando. é, Lembrar que o sabor desse café vai depender do grau de torrefação, como a gente acabou de falar, né? Que pode ser baixa, média e alta especificamente. E a quantidade de pó vai depender disso também. Deixa eu ver aqui. Quem mandou mensagem também. Enfim, tudo ótimo. E aí, o sabor vai depender desse grau de torrefação, como eu acabei de falar, né? O café, o tipo de grão também interfere. Basicamente, o Brasil hoje tem dois tipos de grão, que é o arábica e o robusta, e a gente trabalha com a mistura desses cafés, né? O arábica, eles são um grão de melhor qualidade, então 75% da produção mundial é do arábica, e ele tem baixo teor de cafeína, que é de 0,8 até 1,3%. Já o robusta, ele tem uma menor qualidade sensorial, tem um gosto mais forte e ele é mais amargo e tem um maior teor de cafeína, que é de 2 a 2,4% da produção, que é 2 a 2,4% de cafeína, que dá 20% da produção mundial. O que que acontece? Deixa eu só confirmar uma informação aqui. Toda vez que eu vou falar sobre isso, eu fico na dúvida.
Hum. Pronto, é isso mesmo. É porque assim, o Brasil, ele tem esses dois tipos de café, mas tem um terceiro que é o café Conilon, que é um parente do Robusta, mas eles têm aí características bem similares, né? É, hoje existe uma bianualidade na produção. Então, o café arábica, tradicionalmente, ele não é produzido todo ano, ele produz ano sim e ano não. E isso acontece, primeiro, pela característica da espécie, segundo, para controlar o preço e a safra propriamente dita. Então, a tendência é que esse ano, que é ano de colheita do café arábica, a gente tem um café um pouco mais barato, diferente do ano desse ano que passou e do próximo ano, especificamente, além de características ambientais que interferem nesse processo. Mas, em geral, a gente tem essa predominância de características em relação à espécie com base nesse processo. Nutricionalmente falando, ele tem baixo valor calórico e nutritivo na sua essência. Agora, aquele povo que toma um café, um tochado de açúcar, ou com creme, ou com não sei o que, com isso, aquilo, outro, aí já são outros 500. Mas a substância mais presente no café é a cafeína, né? Dela, a gente extrai duas principais, que é o café e o anidro carbônico, que é que vão dar características acentuadas à bebida. Dentro dessa substância, a gente ainda tem alguns flavonoides, alguns ácidos clorogênicos e ácidos nicotínicos que interferem na característica desse café. Então, a depender da espécie, eu tenho características diferenciadas desse produto. Até avião passando. Eu tenho características diferentes desses produtos de um modo em geral. Então, no preparo, o ideal é que a gente conseguisse torrar e moer o café o mais próximo possível do uso. Óbvio que não é tão. A gente não consegue ter, em geral, essa possibilidade. Por exemplo, aqui em casa eu tenho grão de café e tenho um moedor de café. Compro o grão já torrado, moo na hora que vou utilizar, mas isso são situações tipo assim, um domingo, um final de semana, alguma característica bem específica. Em geral, a gente toma um café convencional de supermercado, né? Boa parte hoje é embalada a vácuo para garantir uma melhor característica, uma preservação desse anidro carbônico lá presente. A gente tem que aquecer a água em torno de 92 a 94 graus. E aí a gente coloca o pó para deixar em contato com o oxigênio, né? Para que ocorra a oxidação. Na verdade, se deixar em contato com o oxigênio, pode acontecer a oxidação, perda do anidro carbônico e dos ácidos voláteis, e aí vai perder aroma e sabor. Então, quem gosta de deixar o café aberto na geladeira ou em alguns locais, a gente vai perdendo a característica desse café, né? Sempre guardar em local fresco, seco, em recipiente hermético, para manter essas características. O ideal é você fazer uma prensagem desse café para fazer a retirada da maior quantidade. Hoje, a maior parte da população tem o hábito de colocar o pó dentro do filtro e despejar água quente em cima. Eu, particularmente, Ícaro, não gosto porque eu acho que rende menos. Eu acho que o café às vezes fica frio e fica fraco quando a gente faz dessa forma. Eu prefiro colocar o pó na água para garantir uma dissolução, já que a gente usa um café de baixa qualidade, né? Garanto uma dissolução. Essa água não vai ferver, porque na hora que ela começou a ferver, eu baixei o fogo, botei o pó, mexi e vou coar. Então, tem uma regra específica para garantia da melhor qualidade que eu vou mostrar na estante para vocês. Então, hoje, a regra, cientificamente falando, é: água entrou em ebulição, você bota o pó na água fervendo, espera de 2 a 3 minutos. Quanto mais tempo ficar, maior a extração de taninos e perda do cafeol. Então, não é tempo de mais nem de menos. Então, garantir ali um tempo médio de 2 a 3 minutos de extração. Você pode utilizar filtro de papel, coador de pano, sempre usando pó fino, né? Para garantir essa passagem pelo filtro ou coador, onde você despeja água quente por cima para que ocorra o gotejamento embaixo. Você tem a extração por pressão,
que é uma caldeira de pressão onde você tem água quente e o vapor com pequena quantidade de pó recém-moído, que é normalmente aquelas máquinas, né, de café que a gente encontra por aí. Essa granulometria desse pó moído na hora é um pouco maior e ele tem um sabor mais forte, né, que dá em torno de 1 a 2 xícaras pela quantidade de pó que ele produz. Ainda tem o café turco, que é água, açúcar, água, o pó fino, que a gente chama de imbrique, ferve e serve, não coa. Você bebe direto e espera decantar no fundo. Tanto que, não sei se é da época, não deve ser da época de muitos de vocês aqui, mas naquela novela O Clone, eles faziam leitura do futuro da pessoa na borra do café, já que o café não tinha essa possibilidade de coagem, né? Não se coava o pó na hora. Na verdade, não fazia a, a filtragem, né? Não se passava no filtro. Consequentemente, tinha essa característica diferenciada aí do pó. É... Deixa eu mostrar aqui logo para vocês. Deixa eu falar. Ó. No processo de degustação, né? A característica do café vai depender da acidez do corpo e do aroma, onde a acidez é quanto mais escura a torra, menos ácido ele vai ser. Porém, se ele foi mal selecionado, uma torra escura vai causar uma astringência. Então, é você comprar um café no mercado que quando você vai tomar, você sente um gosto estranho dentro dele. Por quê? Por conta dessa característica da torra não selecionada que foi feita. Já quando eu falo do corpo, o café ele vai ser mais encorpado entre uma torra média e uma torra marrom escura. Quanto mais escura for a torra, mais corpo ele vai perdendo. Então tem essa inter-relação. Em relação ao aroma, quanto mais leve a torra, a tendência é ter menos aroma. O ideal é ter uma torra média e uma torra média escura, lembrando que uma torra muito escura, o café perde o aroma em geral. E aí a gente ainda tem, né, cafés aromatizados, que podem ter menta, canela, coco, chocolate, frutas e cravo. Descafeinado, que você extrai a cafeína utilizando solventes químicos para a produção do produto. Tem o café instantâneo, que é a obtenção de um extrato líquido, onde você retira a água dentro dele, ele fica, como está aparecendo aí na foto para vocês, né, que são partículas reagrupadas liofilizadas, ou café com creme de leite, com chantilly, com cappuccino e uma série de outras bebidas especificamente que a gente pode produzir a partir do café. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Só mais rápido aqui. Não sei se vocês sabem, mas aqui na Bahia a gente tem um café de excelente qualidade, né? Que é o café produzido na região de Piatã, ali na Chapada Diamantina. E aí, pela altitude da cidade e pela característica, ele tem uma característica de bem diferenciada em relação a outros cafés especificamente. Vou mostrar aqui para vocês. O café turco.
O café turco é um dos primeiros métodos de preparo que existiu. Ele é consumido principalmente nos países árabes e você pode usar especiarias como cardamomo, anis estrelado ou canela. O sabor ele é mais marcante, ele é encorpado e também contém mais cafeína por estar mais tempo em contato com a água. O utensílio que a gente usa para o preparo do café turco é a ibrique, que é uma espécie de panelinha que pode ser feita de cobre, latão, aço, ferro. O fundo dela é um pouco maior que a boca para a fervura do café ocorrer corretamente. Antigamente tinha um cabo bem comprido porque ela era preparada no fogo e para evitar se queimar a mão. Hoje é uma coisa simbólica para continuar mantendo as tradições. A gente não pode utilizar o café do supermercado porque ele é um pouquinho mais grosso que a moagem ideal para o café turco. A gente tem que moer bem fininho, tipo talco, bem pulverizado. Você primeiro coloca o pó do café, uma colher de sopa mais ou menos. Depois você pode acrescentar ou alguma especiaria, que aqui eu vou colocar o cardamomo, ou você também pode adoçar ele junto. Depois você coloca água fria, filtrada ou mineral, misturo e coloco no fogo. Nós podemos ferver a água porque a moagem dele é bem fininha, então não vai afetar o sabor do café. Eu fervo ele por 3 vezes. Ferve a primeira vez, descansa, ferve a segunda, descansa e na terceira você já pode servir o seu café. De preferência tire a espuminha para você não consumir ela junto na hora de beber. Depois que você consome o café turco, vai sobrar uma borra no fundo da xícara. E muitos acreditam que você pode ler a sorte com essa borra, porque aparecem vários desenhos no fundo da xícara. Eu ainda não aprendi a ler o futuro, mas quem sabe alguém não pode te ajudar. Quem sabe, né? Normalmente, quando aparece a borra no fundo aqui em casa, eu leio que o coador tá furado. Essa é a sorte que eu tô lendo nos últimos tempos, quando aparece borra no fundo da xícara aqui, ou que foi meu irmão que fez, que ele tem uma habilidade assim, muito boa para coar café, para não dizer o contrário. E aqui a técnica correta da produção do café convencional. Ama, né? Deixa eu Todo só mundo adiantar em aqui. tese sabe. Nativa de excelência na busca de eliminar as impurezas que afetam o produto final. Ainda durante o processo de produção, produtores adotam critérios rigorosos. Barista que vai ensinar pra gente alguns métodos. Ela trabalha com esse produto há quase 20 anos. Já teve até uma marca própria de café. Estudiosa do assunto, faz um alerta. Para cada método, se tem um tempo e quantidade de pó. Temos vários métodos de filtrado, né? Temos a Chemex, V60, Clever, Aeropress, a Siphon. Então, dentre elas, cada método é uma porcentagem diferenciada, né? E também a quantidade de pó e o tempo. Porque se você passar de um tempo de extração, esse café começa a amargar. Então, ele tem que ter um tempo exato para poder a gente preparar esse café. O consumidor vai lá, compra o pacote do café especial. Qual o primeiro passo? O que ele precisa fazer primeiro? Então, o pacote de café, ele tem que ser em grão, né? Porque o grão, ele mantém a qualidade do café, né? Porque depois que o café moe, o ar, ele é inimigo do grão, então ele oxida com facilidade, tá? Então, pegamos aqui o pacotinho do grão e a gente vai moer, né? Em casa, um moedorzinho até mesmo, vocês podem moer no liquidificador, tá? Então, eu venho aqui. Moagem média, para ver se senta. Porque existem 3 tipos de moagem: moagem fina, moagem média e moagem grossa. Então, para cada método, por exemplo, o V60, você vai usar a moagem média. E para a prensa, você vai usar uma moagem mais grossa. Aqui é o V60. Eu vou escaldar, né? Eu coloquei o filtro. E eu vou escaldar o filtro, eu vou tirar todo o resíduo químico do papel e ao mesmo tempo eu vou aquecer a peça. Vou pegar a balança, vou deixar ela zerada e vou colocar 20 gramas do pó, tá? Essa quantidade é o ideal para quantas xícaras?
essa quantidade para uma xícara de 200. E vou ligar o tempo. Eu vou hidratar o pó. Vou hidratar o pó, né, com pouco fluxo, porque se eu jogar muita água, o café ele vai ficar subextraído. Você vai jogar, então a água vai passar pelo pó rapidamente. Observe que a cor é diferente, ó, do que a gente faz em casa. Sem estar extraindo melhor do grão, do pó, né? Que é o que normalmente as pessoas fazem no café comum, né? Isso, joga muita água em excesso, então não aproveita, né, o pó. Então, nessa primeira fase, nessa primeira tacada, existe o efeito blooming. O que é o blooming? Ele vai liberando os gases do café, né? Para poder depois a gente ir para a segunda tacada. E depois o completo com o restante dos 200 ml de água. E 1 minuto com isso está correndo. 13 minutos, né? No máximo para o café depois ele não chegar, não amargar, tá? Então tá aí para vocês verem que vai depender do tipo, vai depender da característica, vai depender de uma série de coisas. Qual é ideal? Deixa eu voltar o slide. Então, essas características do café que nós comentamos. É leve, minha garganta tá muito boa para não dizer o contrário. Passando já para a parte do chás, né? Infuso especificamente, a gente pode fazer chá de frutas, de ervas, de cascas, vai depender do que eu quero, da minha funcionalidade. Lembrando que a gente tem muita ideia de que chá ele é só terapêutico, né? A gente usa para quando está doente ou para tratar algum problema específico. Não. A partir do momento que você conhece os tipos, conhece as características, você consegue apreciar o uso de chás em diversas funcionalidades. Por exemplo, eu gosto muito de chá com bebida alcoólica. Então, usar o sachê de chá para incorporar com algumas bebidas. Fica muito bom, principalmente essa combinação de chá de frutas com essas preparações. Hoje a gente tem que ter muito cuidado com a ausência de fungos nessas folhas e tal, porque a depender do tipo, a gente pode ter a presença de fungos sendo desenvolvido. Óbvio que vai depender do tipo de folha, porque em geral elas têm substâncias que são antifúngicas, naturalmente falando. A gente encontra hoje o chá ou na forma de sachê ou em potes fechados, a depender da característica, e em locais especializados, quando você vai tomar a louça aquecida para fazer a remoção de resíduos, odores e pigmentos que possam estar presentes naquela louça depois que você toma o chá. Então, o ideal é que você coloque as folhas por cima dessa folha, água quente, dura de 3 a 4 minutos, 3 a 5 minutos essa extração, tampado, que é o que a gente chama de abafar, né? O povo fala popularmente que abafou o chá. Então a gente abafa para produzir. Meu Deus, que garganta chata. O chá que a gente deseja. Entre os tipos, a gente tem, por exemplo, chá branco. O que a gente chama de chá branco, né? Muita gente acha que chá branco é uma folha específica. Não. Chá branco são folhas jovens desidratadas. E aí eu posso ter diversos tipos de características. Em geral, se utiliza a Camellia sinensis, que é também conhecido como chá verde. Então, chá verde com a folha muito jovem, a gente chama de chá branco. O chá verde são folhas desidratadas, fervidas sem fermentação, que aí tem mais tanino para a sua produção. E o chá preto são folhas que já são fermentadas, antes de serem secas, tem taninos insolúveis, isso libera muitas substâncias aromáticas. Então, se a gente prestar atenção, teoricamente podem ser a mesma planta
a mesma erva produzindo chá branco, chá verde, chá preto, a depender da característica. No mercado é assim? Em geral, não. Em geral, deixa eu só acertar minha cadeira aqui. Que é outra coisa boa da gente dar aula de casa é que não precisa estar de calça jeans. Então, a outra coisa boa... outra coisa boa. No mercado em geral, você vai encontrar de plantas diferentes. Em geral, não. Em geral, quase sempre é a Camellia sinensis, né? E essa Camellia sinensis, pelo estágio dela, ela vai ser vendida ou como chá verde, chá branco ou chá preto, especificamente, né? Então, a técnica correta é mergulhar as folhas em água quente, tampada. E aí, por essa técnica, você produz o chá mate, que é o Ileus paraguaiensis, que aí pode ser, se for verde, a gente usa para produção de chimarrão e outros torrados, e aí você adiciona limão, pêssego e canela, que aí você tem característica diferenciada. Vai depender da forma de uso, vai depender do produto que se produz, entre outras características. Então, vai nesse sentido. Entre as não alcoólicas, a gente tem achocolatados ou chocolates, né? Que aí, no caso, você pode ter o guaraná, que tem alto teor de cafeína, chá, na produção de chás, refrigerantes, que aí você tem o extrato de guaraná, açúcar, acidulante e outros aromatizantes. Você tem suco de frutas ou legumes, que pode ser integral ou concentrado, desidratado ou refrescante. E ainda tem o refresco, que é açúcar, mais suco de fruta e água. Não nessa ordem, porque em geral é água, açúcar e suco da fruta. Então, a gente tem essa característica e depois eu vou mandar um vídeo para vocês falando sobre a produção do Guaraná, especificamente, que aí tem características muito particulares em relação aos seus processos. No refrigerante, ele pode ser de extrato de frutas, com açúcar e essências, além de flavorizantes e aromatizantes, que aí você tem dos mais diversos sabores. Inclusive tem um sabor específico que tem uns bagaços assim no fundo, que ele fala que são pedaços da fruta. Eu tenho um certo medo, né? Daqueles bagaços flutuando ali no fundo, mas é a propaganda que a marca utiliza. Nas vitaminas, você pode ter frutas com leite e cereais, ou frutas com água, vai depender da característica. E ainda tem o milkshake, que aí no caso é sorvete mais leite mais cobertura, que aí você tem a produção de mais diversos tipos de produtos. Já partindo para a bebida alcoólica, né? Hoje a gente utiliza o álcool etílico como principal fonte de álcool das bebidas. Lembrando que a gente teve problemas aí com o metanol nos últimos tempos. E aí, qual é a problemática do metanol, né? Não sei se alguém já falou, eu acho até que eu já comentei em sala com vocês. É porque quando você bebe etanol, que é o da bebida normal, seu corpo transforma etanol em acetaldeído e começa a colocar para fora, já que é um derivado da acetona e vai fazer mal para o corpo, ele começa a liberar para fora do corpo. Então, acontece isso na maior parte dos casos. Por isso que depois que você bebe, sua urina tem um cheiro estranho, seu suor, seu hálito, por conta dessa característica de tentar eliminar esse derivado da acetona que foi transformado lá no seu corpo. E aí seu corpo sabe fazer isso. Mas se você tomar metanol, seu corpo vai transformar o metanol em ácido fórmico. E seu corpo não sabe botar para fora o ácido fórmico. Então o ácido fórmico vai ficar acidificando o seu corpo e com essa acidificação ele lesiona. Então ele começa a lesionar as células da mucosa, que são mais frágeis, como a ocular. Por isso que um dos sintomas é cegueira. E aí a pessoa começa a ter muitos sintomas de enjoo, de mal-estar, porque são células sensíveis que você tem no seu corpo. Então o ácido fórmico é que começa a lesionar. Tanto que não sei se vocês já viram falar, na hipótese de suspeita de utilização do metanol, né, do consumo do metanol, uma das saídas que a pessoa tem é utilizar o etanol. E aí se usa álcool absoluto. Por quê? Porque seu corpo vai parar de metabolizar o metanol e bota os dois para fora. Sem metabolizar. Então, meio que a alternativa é essa no processo. Hoje é chamado no Brasil substâncias alcoólicas, aquelas que têm acima de 0,5 GL, que é chamado de Gay-Lussac, que é a medida do etanol, né? E 1 GL, 1 Gay-Lussac, equivale a 1 grama de etanol por 100 ml do líquido. Então, no Brasil é chamado de alcoólica bebidas que têm um teor de álcool relativamente baixo. Por exemplo, cerveja não chega a 1
a 1 GL. Então, que é uma das bebidas que a gente consome de menor teor alcoólico em relação aos demais, né? Então, GL ou Profol, no máximo, no Brasil, nenhuma bebida pode passar no máximo de 55% de etanol, né, na sua composição. E nos Estados Unidos existe o Profol, que ele tem mais de 55% de etanol na sua composição. E para ser chamado de não alcoólica tem que ter menos 0,5%. Tanto que, por exemplo, eu tive que fazer uma determinação de etanol no kombucha que a gente faz. Por quê? Porque quando toda a fermentação, ela primeiro faz fermentação alcoólica para depois fazer fermentação acética. Então eu precisava garantir que aquele kombucha que eu estava oferecendo para as pessoas não tinha álcool. Como é que eu garanto isso? Fazendo análise. Então a gente analisou e viu que 200 ml de kombucha, ele tem equivalente a meia colher de sopa de cerveja. A quantidade de álcool. Ele tem álcool, mas é uma quantidade muito baixa, tanto que a gente não recomenda para idosos nem crianças o consumo por conta dessa característica. Então a gente tem esse aspecto aí interrelacionado sobre os produtos de um modo geral em relação às bebidas alcoólicas. Entre os tipos, a gente tem as fermentadas, que são fermentadas por fermentação alcoólica, como eu falei. Então a gente tem o vinho, tem o champanhe, tem a cidra, a cerveja e o saquê. São tipos de bebidas fermentadas de origens diferentes para serem produzidas. A gente tem as destiladas, que são as mais consumidas no Brasil. Na verdade, hoje eu fico na dúvida se cachaça é mais consumida que cerveja, porque eu vejo, pelo menos aqui em Salvador, o povo bebe muito mais cerveja do que cachaça, né? Então você tem uma fermentação, e depois dessa fermentação você separa o álcool da parte do mosto, né? Que é a parte fermentada, que é através dessa destilação. Então você tem aguardente, cachaça, conhaque, uísque, além de gin, bagaceira, que são a cachaça com pedaços dentro, né? Pisco, que é uma cachaça mexicana, se eu não me engano, que é feita de uma substância parecida com o sisal. Tequila, vodka e rum são os principais produtos produzidos. E você ainda tem as misturas, que são os líquidos alcoólicos, mais água, mais substâncias aromáticas, mais açúcar, que aí você tem aqui, nesse nicho, uma super famosa, que é a caipirinha, além de licor, coquetel e as batidas. Agora, então, no São João, licor é o que a gente ganha e o mercado ganha mais, como é que diz, notoriedade, vamos dizer assim, em relação aos demais. Então, na fermentação alcoólica, você obrigatoriamente tem que ter uma mistura de açúcar, água, mais uma levedura, fica por um tempo numa temperatura acima de 9 graus. Isso vai liberar o quê? Álcool etílico, gás carbônico e energia térmica. Então, isso é o princípio da fermentação alcoólica. Lembrando, qual é a levedura que faz o processo de fermentação? No caso de bebidas alcoólicas, Saccharomyces cerevisiae, que é a principal lá, que a gente já comentou em outras aulas. No Brasil, a gente tem algumas leis relacionadas a bebidas fermentadas, principalmente em vinho, né? Então, a gente tem a lei número 7.678, de novembro de 88, que vinho é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do moço simples de uvas sãs, frescas e maduras. Tanto que tem vários projetos para mudar essa lei, porque hoje a gente tem vinho de jabuticaba, vinho disso, vinho daquilo outro. Então, teoricamente, não poderia ser vinho pela lei, né? Que é a lei de criação, que é essa que vocês estão vendo aí. Então, tem processos sendo tramitados, como esse do projeto de lei no Senado, que é o 395 de 2003, de senador Pedro Simão, que diz que vinho é o alimento obtido exclusivamente pela fermentação alcoólica do moço simples de uvas sãs, frescas e maduras, que é para justamente sedimentar de que eu não consigo produzir vinho de outras coisas, enquanto que hoje a gente tem o consumo de vinhos de diversas fontes especificamente. Então a gente tem essas possibilidades. Entre as uvas, a gente tem uma ciência específica chamada de ampelografia, né? Que é o que estuda a videira, a planta que produz a uva especificamente, né? Que ela é de uma espécie única que produz tanto, e hoje a gente utiliza mais, as vites viníferas e as vites lambruscas, né? A vinífera é uma espécie do gênero única europeia, por assim dizer, né? Ela tem origem no Oriente Médio ou no Madagascar,
E a Lambrusca é uma espécie americana, também conhecida como Concorde. Então a gente tem essas 3 possibilidades aí sendo produzidas em relação às demais. Então, dentro da etimologia da uva especificamente, o fruto da uva ela tem um engaço, a semente, pele, pruína e polpa. Cada um delas que se comporta tem um comportamento diferente. Então, por exemplo, o engaço, que é a parte do talo, ela é mais rica em tanino. Então, se eu vou moer a uva como inteira, eu vou ter um vinho muito mais adstringente pela presença desse tanino. Já as sementes, elas também contêm tanino, mas também tem alguns outros óleos amargos, então, a depender do tipo de vinho, eu tenho que tirar a semente ou não. A pele contém uma quantidade grande de taninos e ele é um dos componentes mais importantes, que ela tem muitas leveduras que fazem esse processo de fermentação. E aí, dentro da pele, a gente tem a pruína, que é uma cera que recobre a pele, que é essa parte da levedura que eu acabei de comentar para vocês. Além da polpa, que é rica em água e açúcar e alguns outros ácidos e substâncias. Então, se você observar, eu falei para vocês, para fazer a fermentação, a gente precisa de água, açúcar, da levedura e da temperatura. Então, eu tenho já aqui um combinado para que isso aconteça. Então, naturalmente, já vai acontecer esse processo de fermentação. Então, por exemplo, da fermentação das uvas, você pode ter o champanhe. Entre os champanhes, você tem o exemplo do moscatel, que é rico em ácido anidrocarbônico, que é o CO2, que dá um vinho mais espumante, por assim dizer. Você tem os vinhos tranquilos, que são produzidos com uvas mais escuras, mas eles também têm um pouco mais de anidrocarbônico, mas eles não chegam a ser espumantes. Você tem os vinhos fortificados, quando você adiciona substância dentro dele que não é natural, para mudar a característica dele. E ainda tem os vinhos doces naturais, que aí vai depender da fruta, do tipo e da característica de produção que ele tem, né? O teor de açúcar vai variar de acordo com o tipo de vinho. Então, vinho seco tem no máximo 3 gramas por litro de açúcar. Vinho suave tem acima de 3 gramas. E vinho doce acima de 5 gramas, tendo que ter de 10 a 13 Gay-Lussac de álcool na sua composição. A gente ainda tem o vinho licoroso, né, que tem em torno de 5 gramas por litro e de 14 a 18 graus GL na sua composição. Você pode adicionar aguardente no vinho para dar uma característica diferenciada a ele, a depender do tipo de produção. E aí, a partir dessas combinações, você tem o vinho do Porto, o Xerez, o Madeira e o Málaga, que são características diferenciadas de vinho. Então, por isso que muitas vezes, eu digo que quem vem do interior não tem o hábito de tomar vinho seco. A gente toma sempre vinho doce lá, e não é nem vinho, a gente chama de bebida tipo vinho, né? Que é um extrato de vinho associado a água e açúcar. E aí eles botam mais aguardente para chegar no teor alcoólico desejado. Mas não é uma característica natural do produto. Aqui. Bom, em relação à substância que dá cor ao vinho, a gente já comentou em outros momentos que a antocianina é o principal, né? E aí, a depender do tipo de fabricação, do tempo de fabricação, você pode ter vinhos jovens, que ele fica mais vermelho, mais violeta. E quanto mais velho, mais escuro ele vai ficar. Então, quando o vermelho rubi, aí em diante, são vinhos mais maduros. Em relação ao tipo de uva, você pode ter a rosé, que ela é uma uva mais misturada, a gente retira a casca. E 24 horas após o início da fermentação, a gente já consegue produzir o vinho a partir dessa característica. E tem o vinho branco, que a gente usa uva brancas, né? Ou usa uvas escuras sem a casca para fazer essa produção, já que é a casca que dá a tonalidade diferente à produção de alguns vinhos. Então você tem um Blanquet, que é esse produzido a partir de vinho branco,
ou rosé, que são vinhos rosados, ou tinto, que a gente usa a uva como o inteiro, né? Entre as vites viníferas, elas também se dividem em Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Malbec, Camembert, Cabernet. Cada uma delas vai ter uma característica diferenciada. Então, assim, eu não consigo, numa aula como essa, falar dos tipos de características entre elas e os processos. Mas, em geral, quase todos nós tomamos a Cabernet Sauvignon ou a Merlot, que são as relativamente mais baratas e que produzem vinhos de qualidade mediana. Então, a gente que não consegue apreciar um vinho bom, um vinho de qualidade, a gente utiliza esse aí e acha que está maravilhoso, que está abafando lá em relação aos produtos. Amanda perguntou se tem muita diferença entre tinto, rosé e branco. Eu acho que eu já expliquei, né? Que é praticamente pela característica da uva, né? Que o tinto a gente usa a uva inteira, o rosé a gente usa uma mistura de uvas, normalmente são uvas descascadas, e o branco ou você usa a uva branca ou você usa a uva roxa descascada, já que a gente não vai ter a, a tonalidade específica assim da casca alterando a característica do produto de um modo em geral. Então a gente tem essa característica. Pronto, a Amanda está dizendo que usa na culinária. Qual dos três você usa? Eu uso muito aqui em casa o branco para fazer preparações, mas se utiliza qualquer um deles, viu, pessoal? Eu é que não tenho o hábito de utilizar o tinto. Eu acho que o tinto ele dá um gosto que não me agrada tanto. Já o branco não. Eu gosto muito do branco, que eu acho que ele incorpora bem e ele dá uma vivacidade bem interessante assim em algumas preparações. A gente ainda tem, ó, todos esses tipos aí de uvas que são utilizados para produção de vinho, vai depender da característica de cada um deles, e aí eu vou mostrar para vocês na estante. Entre as brancas, né, Chardonnay e a Sauvignon Blanc são as mais utilizadas, mas você tem vários tipos, inclusive uma Moscatel branca, que é a minha preferida, né? Se perguntar assim, de todas as bebidas alcoólicas, qual é o que o senhor mais gosta? Para mim, são os espumantes Moscatel. Inclusive, tem uns produzidos aqui no norte do estado, dessa, dessas vinícolas que tem aqui no norte do estado, com divisa com Pernambuco, são muito bons. E eu sempre recomendo o Moscatel, lá produzido dessas empresas, porque ele tem uma qualidade muito boa e é um preço bastante interessante. Então, você tem das mais diversos tipos, nacionalidades, características de cada um deles, propriamente dito. E aí, para fechar, com chave de ouro, a mais famosa de todas. Olha aí, ó. A Amanda disse que eu uso tinto nas carnes. Jogou duro. Eu não consigo ainda não, viu, Amanda? Eu acho. Não sei. O gosto pra mim não me agrada tanto em relação ao branco. Ao branco, não. Branco eu vou botando, vou bebendo, vou. Quando vejo a garrafa já acabou. Às vezes a preparação nem ficou pronta, a garrafa já acabou. E aí, para fechar com chave de ouro, a bebida mais famosa, pelo menos do soteropolitano, que é a famosa cerveja, que ela tem um sabor mais amargo e aromático, né? Por conta do lúpulo que é adicionado nela especificamente, e ela é uma mistura de água, lúpulo, fermento e o malte. Principalmente no fermento, a Saccharomyces cerevisiae, que nós já comentamos, e o malte é uma cevada germinada, torrada e moída, que vai dar tonalidades diferenciadas às cervejas, a depender do tipo, a depender da quantidade, a depender da característica. Então, isso que você vai encontrar cervejas aí sendo vendidas como duplo malte, né? Que ela tem 2 vezes a quantidade da outra. E aí o gosto é diferente, a cor é diferente, a característica dela é completamente diferente. Pelos tipos, a gente tem infinidade de tipos de cerveja diferente, né? Que aí a gente levaria aqui horas falando, mas a gente hoje classifica entre as industrializadas e as artesanais, que o que vai diferenciar é o tipo de malte utilizado e o tipo de lúpulo também. Em geral, as outras coisas são padronizadas, mas esses dois aqui dão diferenças. E aí você tem cervejas tipo IPA, você tem as Mause Beers, a gente tem cervejas tipo diferenciadas, cada tipo uma característica diferente
que aí depois eu também vou mostrar para vocês. A gente tem a cidra, que é, né, uma bebida fermentada específica, que a gente convencionou a gente dizer que é uma bebida meio que de pobre, é o champanhe do pobre, propriamente dito, mas na verdade é pelo custo dela ser mais barato, já que ela usa derivados da uva para ser produzida, então ela consegue ter um custo um pouco mais baixo, mas é uma bebida como outra qualquer, inclusive é muito boa também. E a gente tem o saquê, que é a cachaça produzida principalmente a partir de arroz dos orientais e que eles utilizam não só nas preparações, como acompanhamento de pratos e outras coisas, especificamente. Então a gente tem várias possibilidades. Na produção dessas bebidas alcoólicas, nessa etapa de destilação, a gente faz a fermentação, e aí na fermentação, como a gente falou, produz o álcool etílico. Então o que eu quero? É tirar o álcool etílico daqui de dentro, né? O álcool etílico vai estar nessa parte aqui, e trazer para essa outra parte aqui, já que eu quero somente o álcool. Então, como a gente sabe, o álcool ele tem um ponto de ebulição mais baixo do que outros constituintes que tem aqui. Então a gente coloca para ferver, o álcool vai evaporar logo, vai encontrar uma superfície fria aqui dentro e vai condensar e cair aqui desse outro lado. Então com isso você faz a separação. É uma piada meio infame, mas ele está deste lado e vai para este lado, que é o que acontece. Então, assim a gente consegue produzir diversos tipos de vinho, a gente separa o bagaço das outras partes, a gente separa plantas, grãos e frutas da sua parte fermentada através dessa técnica, né? Então, no caso da cachaça, a gente também produz assim, onde a gente faz a fermentação do moço da cana, do melaço da cana, e aí eu fermento, retiro o álcool dali de dentro, passo para o outro lado para produzir. Posso produzir álcool de qualquer coisa, viu, gente? A gente tem álcool de cana, a gente tem álcool de milho, a gente tem álcool de arroz, álcool de trigo, por exemplo, uísque. O uísque é uma bebida destilada produzida a partir de milho, de arroz, de um blend de cereais, especificamente a gente consegue produzir. E aqui tá alguns exemplos de destilados, né, como conhaque, Armagnac, Brandi, Signar, Metaxa, Pisco, né, que é um vinho moscatel chileno, que é muito presente no Chile e no Peru, com características diferenciadas. Então, cada um deles com seu aspecto próprio, por assim dizer. Em relação ao milho na cerveja, que é no caso da Skol, há alguma diferença? Não. Pode haver diferença de preço, pode haver diferença na técnica, mas em geral, para o processo fermentativo não faz muita diferença, não. Tanto que, por exemplo, assim, quem bebe só vai perceber a diferença se for um apreciador, um degustador, né? Bem, como é que eu vou dizer, treinado, por assim dizer. Mas em geral, quem não tem muito hábito não vai nem conseguir perceber a diferença de um tipo de cerveja para outro. Então, o substrato não difere no produto. Entre as bagaceiras, né, que é o fermentado do bagaço, a gente tem um grap e o mar, que são os mais conhecidos, mas no interior o povo bota tudo dentro da cachaça, né? No interior você vai encontrar cobra, você vai encontrar animais, você vai encontrar de tudo que você imaginar dentro. Minha mãe tem uma coleção de produção de cachaças fermentadas a partir de diversas fontes, né? Casca de abacaxi, anis estrelado, cidreira, tudo que você imaginar, que ela viu que é um cheiro bom, que dê um gosto razoável, ela toca numa cachaça e faz lá as bebidas. Entre as aguardentes de cereais, as mais famosas a gente tem a vodka, né? Que é feita de cereais e tubérculos, principalmente batata e beterraba. Se utiliza muito porque a gente tem cereais em maior quantidade porque a gente é um país tropical, mas regiões mais frias, eles não têm tanta facilidade assim, então eles conseguem produzir a partir de outras fontes. Então você tem a aquavit, o gin, que é feito de cevada, trigo e aveia, o uísque, que pode ser malte puro, centeio, cevada e milho, que são esmagados, fervidos sob pressão e destilhados, e pode ser envelhecidos por no mínimo 3 anos para ser consumido. Então você tem fontes aí características diferentes. Gente, essas fotos são meramente ilustrativas, viu? São produtos que muitas vezes a gente nem tem aqui e não estou indicando para ninguém nenhum deles especificamente, é só a título de curiosidade para a gente lembrar do que a gente está falando. A gente tem a própria cachaça, que é feita de cana-de-açúcar, né? A gente tem um rum, que é feito também de cana-de-açúcar, tequila, que é do agave, que é essa planta aqui, ó.
E o mezcal, que também é uma planta parecida com essa. Então, são tipos específicos de cachaça. E das aguardentes de planta, você tem todas essas aí, mas não é tão comum para a gente utilizar. Os orientais acabam utilizando um pouco mais, mas em geral, essa não é nossa área. Tem os bitters, que são bebidas compostas, né? São misturas de bebidas alcoólicas com outras fontes especificamente. Isso aí você tem Campari, que é um dos mais famosos dessa lista aqui, né? Além da angostura, são tipos específicos de bebidas compostas que a gente tem dessa mistura entre sucos, entre outros derivados e a cachaça propriamente dita. Temos o vermute, que aí também tem outras fontes na sua constituição, que aí o martini, o cisano, entre outros, também são tipos de bebidas compostas, e os licores que podem ser de frutas, de ervas ou cremosos, vai depender do tipo. Confesso para vocês que, para mim, os de ervas são os melhores. Eu não gosto de licor muito cremoso, eu gosto daqueles mais ralos, tipo assim... mas como é o nome daquela fruta que tem cheiro de peido? Genipapo. Isso, genipapo. Genipapo, obrigado. Genipapo, que para mim é o carro-chefe. Para mim, falou de São João, para mim fala de genipapo. Tanto que para mim, na minha infância, eu lembro de chegar nessa época, já ver uma vasilha que minha mãe separava, botava o genipapo lá imerso na cachaça, para chegar no São João a bebida tá pronta especificamente. Então você tem diversos tipos, diversas características. E aqui na região a gente tem a cidade de Cachoeira, que se destaca na produção de licor. Tanto que tem muita gente que aqui em Salvador, né, mora ali em Fazenda Grande, produz um licor e bota assim, de cachoeira. Só se for uma cachoeira de água que tem dentro de casa, porque não tem nada, mas utiliza a fama de cachoeira para poder vender mais esse licor, por assim dizer. E a gente tem mais diversos tipos de características aí. Inclusive, tem muito licor de flor e que fica muito bom. Não é um hábito nosso brasileiro, pelo menos nós nordestinos não temos esse hábito, mas em geral se tem muito fora do Brasil. E você tem as que são anisadas, né? Que são todas essas aqui especificamente, são aquelas que são adicionadas de outras substâncias, principalmente anis estrelado, para dar uma característica diferenciada. Aqui a gente cita o absinto, mas absinto por muito tempo na história era utilizado como veneno, que é aquela história, né? Entre o... Como é que é? Tem um ditado que é entre a quantidade... o veneno entre salvar e matar vai depender da quantidade. Tipo veneno de cobra, que é a depender da quantidade que é injetada em você, você morre, ou a depender da quantidade, você sobrevive. É a mesma coisa. O absinto ele vai dessa mesma característica, mas ele também é utilizado para a produção de algumas bebidas e fica muito bom, viu, minha gente? Já provei. E é bem isso. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês, antes da gente passar para a aula de açúcares. Se eu vou deixar a gravação no Class, eu vou tentar, Cáceres, porque eu estava tentando subir algumas aulas para o YouTube e estava dando... Eu não consegui subir inteira, mas eu vou tentar. Quando eu terminar aqui, eu vou mandar esses slides para vocês, que eu já deixei salvo aqui, e vou tentar subir no YouTube e colocar lá no Class, porque eu não consigo botar a aula, o vídeo gravado. Eu não consigo subir lá, mas eu vou tentar. Perfeito, professor, porque tem muita gente que não conseguiu entrar. Viu? Mas eu vou tentar. Agora eu me perdi do que eu lembrei. Bom dia. Bom dia. Só para vocês terem uma ideia. O senhor já corrigiu a prova? Já. Quando eu terminar aqui também eu posso... A de microbiologia eu não consegui fazer, não. Então tem que fazer segunda chamada. Eu fui lá na coordenadora e ela disse para mim abrir o chamado, mas eu não consegui abrir, não. O chamado só vai estar aberto a partir do dia 8. Ô, professor, eu fui daqui.
do trabalho de microbiologia é um alimento ou 2 alimentos? Um Você falou alimento que você vai coletar 2 amostras. Quer dizer, desse alimento a professora vai fazer 2 análises, né? Ela vai fazer... É porque assim, lá na prática ela falou para vocês que a gente faz análise normalmente em triplicata. Porque se uma amostra der errado, você tem a outra. Se a outra der errado, você tem mais uma. Aqui a gente está pedindo só em duplicata para vocês. Porque se uma amostra der errado, você tem outra. Então você vai levar 2 amostras para ela, mas ela vai fazer uma única análise. Então eu vou levar 2 alimentos de um só. Tipo, no meu caso, eu peguei milho, aí eu vou levar 2 alimentos de milho? Vamos supor que você vai trabalhar com pamonha. Você vai comprar 2 pamonhas e levar para ela. Ah, pronto, tá certo. Entendeu? E pode ser do mesmo lugar, não é de lugar diferente não, viu? Certo, era certo. Seria dois alimentos, seria 2 alimentos do que a gente vai fazer, tipo mandioca, 2 alimentos, pode ser 2 pedaços de bolo de empim, por aí é? Isso. Ok, obrigada. Porque o que acontece, gente? Vou pegar até esse exemplo que Tânia deu aí do bolo. No semestre passado, um grupo levou o bolo, comprou uma fatia de bolo e foi comendo. Quando chegou lá para Mariana, chegou com um pedaço desse tamanho aqui, ó. E não deu mais para nada. E aí já estava em cima da hora, eles tiveram que ir correndo à tarde, conseguir comprar mais um pedaço para poder fazer a análise. Então agora ela está pedindo 2 amostras do mesmo local para garantir de que não vai ter nenhum problema e consegue analisar. Para quem entrou depois, na semana que vem, eu vou deixar um horário que eu vou estar na faculdade, não vou estar em aula, para que todo mundo que tem alguma dúvida ou que tem alguma questão relacionada à prova leve para mim. E aquelas pessoas que eu botei o aviso lá da prova de micro também tem que passar para levar para que eu olhe. Se eu não conseguir olhar, professor, esse horário que o senhor deu, eu não consegui levar. O que eu faço? Na próxima aula você me mostra. Fique tranquilo que, se Deus quiser, ninguém vai morrer daqui para lá. Vamos estar todos vivos e saudáveis e a gente consegue olhar. Mas eu prefiro que leve nesse horário que eu vou colocar lá no Class. Até no final de semana eu coloco lá, dizendo, gente, eu vou estar na sala tal, horário tal, dia tal, para vocês levarem a prova lá para mim olhar. Deixa eu só mostrar aqui para vocês rapidinho. Bom dia, professor. Bom dia. Peço perguntando se o senhor vai fazer alguma chamada. O sistema ele já faz chamada automática. Quem entrou aqui, ele já registra, e aí eu só baixo a lista de frequência aqui depois. Professor, bom dia. Inclusive, eu estou com 2 faltas em dietética teórica, sendo que eu não faltei nenhuma aula. Eu cheguei até a mandar um e-mail para o senhor. Sim. Aí eu tenho que olhar nas listas que tem lá. Pode ser algum dia que você não assinou, alguma coisa assim. Então, eu posso ver também na segunda. Não entendi nada. Eu também estou com 2 faltas, sendo que eu estava indo para todas as aulas. Pode ser um dia que vocês chegaram muito atrasado. Tem várias coisas que interferem nisso. Amanda perguntou se tem diferença entre metabolizar álcool de vinho, cerveja e vodka. Na metabolização, não. Tem relação à quantidade. Isso aí você citou 3 coisas que têm quantidade de álcool completamente diferente, né? Cerveja tem uma quantidade de álcool bem pequena. Vodka, a depender do tipo, você consegue chegar a ter vodkas aí com 15% de álcool, 18% de álcool. E vinho vai depender muito do tipo do vinho. Vinho tem diversidade do teor de álcool aí, que varia muito. Então, o que vai diferenciar o teor de álcool? Por exemplo, tem uma bebida aí que é colorida, né, que o povo diz que vê bicho, não sei o quê, que ela é da mesma empresa de uma empresa de cerveja. E que aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas... a pessoa acha que aquilo é cerveja e não é cerveja. Aquilo é uma bebida composta. Tanto que se você for comparar, a cerveja ela tem em torno de 3 a 5% de álcool, né, normalmente. Essa tem 12%. Então o que você diz que vê bicho é pela quantidade de álcool que ela tem.
Você quer tomar ela como toma outra, e aí não é gatinho não, viu? Já vi muita gente passar perrengue em carnaval por conta disso. Então vai desse processo. Gente, como já está pelo adiantar da hora, eu vou deixar o vídeo. O vídeo eu vou mandar o link para vocês junto com o slide. E aí vocês assistem, eu vou passar logo para a segunda aula para a gente adiantar o baba. Era, professor, pelo fato da fermentação ser diferente, se tinha alguma coisa, não, né? Não, porque o que a fermentação diferente faz é produzir mais álcool ou menos álcool. Então, o que diferencia na metabolização, basicamente, é a quantidade de álcool que tem. Mas a bebida em si, não muita coisa, não. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não me dou muito bem com cerveja. Ah, é pelo álcool? Não, é pelo fermento. Então, eu fico muito cheio, tanto que eu não consigo comer e beber. Eu admiro quem vai, por exemplo, uma feijoada, bebendo cerveja e comendo a feijoada. Eu digo, gente, jamais eu conseguiria isso. Então, é pela constituição dela. Mas pela quantidade de álcool é que vai diferenciar. Então, por exemplo, tem gente assim, ah, eu não consigo beber vodka, não me faz bem. Não faz bem por quê? Pela quantidade de álcool que tem. Tanto que, por exemplo, observe, quem gosta muito de cerveja não gosta muito de bebida quente. Por quê? Porque o teor de álcool é muito maior. E aí passa mal, não se sente bem. Tem uma série de coisas aí relacionadas. Se acaba fazendo essas misturas aí nos produtos em geral. Bom, mas aí saindo da cachaça e indo para o docinho, a gente vai falar dos açúcares especificamente, né? Se a gente lembrar lá na pirâmide alimentar, que hoje a gente pouco fala sobre ela, pouco comenta, hoje a gente usa mais o guia alimentar, mas desde a pirâmide a gente falava que tinha que comer no máximo de 1 a 2 porções de açúcar por dia, e a gente acabava comendo muito mais, né? Em geral, a população brasileira tem um consumo de açúcar relativamente alto, que vem da nossa colonização, que vem do nosso hábito alimentar, que vem das escolhas alimentares, do tipo de industrialização que é feito hoje em dia, entre outras coisas, propriamente dito. Hoje o açúcar é nossa principal fonte de carboidrato. Vou liberar a nota. Gente, eu botei um aviso ontem falando sobre isso, que as notas eu posto terminando a aula. Eu coloco, porque eu não tenho como postar nota agora enquanto eu estou dando aula, né? E eu terminei a correção ontem de noite, que era para entregar nas mãos de vocês, mas eu não sabia que íamos ter essa aula virtualizada. Sim, então como eu falei para vocês, os açúcares eles são carboidratos especificamente, né? E esse carboidrato eles são formados por partes que a gente chama de sacarídeos. E aí se eu tenho um sacarídeo só, a gente chama de monossacarídeo, que são os açúcares simples. Glicose, frutose e galactose. São os 3 principais. Observe que isso aqui, gente, é uma coisa... Todo ano cai na prova da residência essa pergunta sobre essa classificação aqui. O que é mono, o que é di, o que é oligo, o que é trissacarídeo e por aí vai. Então, em geral, monossacarídeo é um carboidrato só, é um sacarídeo só, glicose, frutose e galactose. Disacarídeos são 2 mono, aí você já tem sacarose, que é o nosso açúcar de mesa, que é glicose e frutose, maltose, que é glicose e galactose, e lactose, que é galactose e glicose. Então tem essas combinações. Oligosacarídeos, que é de 3 a 10, que aí você tem principalmente os fruto-oligosacarídeos, e os polissacarídeos, que tem mais de 10 sacarídeos dentro dele, que aí isso é amido, as dextrinas, o glicogênio, celulose. Boa parte dos polissacarídeos, eles são tão complexos que a gente não digere, a gente só fermenta ele, como é o caso da celulose, presente aqui, entre outras coisas. E aí os açúcares, hoje a grande maior parte deles são carboidratos simples e a gente consome ele na forma de mono ou de sacarídeo em geral. Então, basicamente, essa é a frutose, a glicose e a galactose. Se vocês olharem, a estrutura delas são praticamente iguais. Muda a posição de um ou dois elementos que aí diferencia. Por exemplo, ó, a dupla O da frutose está aqui. A dupla O da glicose veio para cá e a dupla O da galactose está aqui. Então, por exemplo, quando você olha aqui a glicose para a galactose, elas são praticamente idênticas. O que diferencia é um conceito chamado de isomeria, que a gente fala na estante sobre isso aqui também.
Então, ó, isso aqui, ó, é uma questão de prova de quase todo concurso que eu já vi, normalmente que são relacionados à área de nutrição, eles perguntam isso. Do que é feita a sacarose, a glicose e a maltose. Então, em geral, sacarose é glicose mais frutose, a fonte principal é a cana-de-açúcar, mas locais que não são tropicais fazem sacarose a partir de beterraba, inclusive aqueles cubinhos, né, que a gente vê em alguns desenhos e tal, que pra gente não é comum, mas fora do Brasil é mais comum. Lactose, que é glicose e galactose, e a maltose, que é glicose, que vem dos cereais, e a lactose do leite. Então, essa é a principal combinação que a gente tem. Normalmente, essa glicose ela pode ser hidrolisada, ela pode ser obtida a partir da hidrólise do amido de milho ou da fécula de batata, que aí você tem uma glicose que a gente chama de destrogilada, né? Que aí você muda a estrutura dela, que ela é menos doce, menos solúvel em água do que em geral, que a gente encontra muito ela na forma de açúcar, mel caro, que a gente encontra nessa constituição. Então, mel caro não é mel de abelha, é um mel produzido a partir de amido de milho. Então, você tem essa possibilidade. Nutricionalmente falando, é uma excelente fonte de energia. Inclusive, se consumir demais, a gente acaba tendo um excesso de energia. E o primordial, o primeiro açúcar que a gente obtém da natureza é o melado de cana, né? Que é rico em ferro, tem algumas quantidades, pequenas quantidades de cálcio e vitaminas do complexo B, mas é a primeira fonte de açúcar que a gente tem. Do melaço de cana, a gente tem a rapadura. E aí, da rapadura, que a gente origina, por exemplo, o açúcar mascavo. Então, essa é a ordem de produção dos açúcares em geral. Então, entre os alimentos açucarados, a maior parte deles é feita de açúcar ou de mel, ou de xarope, ou de calda, ou balas, ou bombons, a depender. Ou você tem alimentos mistos, que é a mistura do açúcar com algum feculento, que aí você faz pães, doces, biscoitos, bolachas e bolos, açúcar com fruta, geleia, suco, doce, ou açúcar com leite, que aí sorvete, picolé, vitamina, entre outros. Então você pode fazer essas misturas. Hoje o grande problema é o excesso de açúcar nos alimentos industrializados. Então, é só para vocês terem uma ideia da quantidade de açúcar que tem nesses produtos que a gente consome industrializados. Então, assim, jamais a gente conseguiria beber uma quantidade de açúcar como aquela que está aparecendo ali se não fosse adicionado de gás ou de outros conservantes que ajudem a mascarar esse produto. Eu brinco que refrigerante é uma das coisas que a gente deveria abolir da nossa alimentação definitivamente, porque a principal função dele é oferecer sal e açúcar. São duas coisas que a gente não precisa em excesso na nossa alimentação. Então a gente tem esse aspecto aí interrelacionado. Eu acho que eu não estou nem compartilhando. Esse aspecto aí interrelacionado aos produtos. E aqui a gente tem o alimento, a embalagem, o tempo e a decomposição dele, né? A depender da característica, eu vou chamar a atenção de vocês aqui, por exemplo, no caso dos doces em pastas, que pode ser comercializado em vidros, latas e caixas. Se após aberto, a gente tem que manter na refrigeração por de 3 semanas até um mês, a depender, logo depois ele começa a mofar, né? E aí, a decomposição dele, como eu falei, ó, é fermentação ou mudança de cor e sabor pelo aparecimento de fungos e outros tipos de micro-organismos em geral. Entre as propriedades do açúcar, hoje o principal é o poder doce, né, que a gente chama de poder edulcorante que ele tem, ou espessante, ou agente de preservação, ou agente eleficante, ou solubilidade, ou produzir açúcar invertido, ou cristalização, hidrose, ponto de fusão que a gente vai falar. Então, poder edulcorante, esses são os principais açúcares que a gente tem, o poder que eles têm de adoçar. Então, sacarose é o poder edulcorante 100. Ela é o padrão, que é o nosso açúcar de mesa. Então, açúcar branco comum, ele é a sacarose e poder edulcorante 100. Lactose é o açúcar menos doce que a gente tem, que é 16. O açúcar mais doce de todos é a frutose. Tanto que, por exemplo, se você for comer uma pinha muito madura, você chega, sente
uma saturação das suas papilas gustativas aqui no pé do ouvido, pelo excesso de açúcar que ele tem. E aí você tem maltose, xilose, glicose, açúcar invertido, cada um com sua propriedade específica aí em relação aos demais. Em relação à solubilidade, o açúcar, a solubilidade dele vai ser proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, mais solúvel ele vai ser. Tanto você bota assim, 4 colheres de açúcar em um copo de água. Não dissolve, você vê o açúcar lá. Botou no fogo, num instante o açúcar vai desaparecer. Então a solubilidade aumenta conforme se aumenta a temperatura. E na escala de solubilidade, a frutose é um dos menos solúveis, seguido da sacarose, da glicose, da maltose, e o mais solúvel de todos é a lactose. E tem alguns outros que são solúveis em álcool, a depender da propriedade e da característica que ele tem. Tem uma outra propriedade do açúcar que a gente chama de higroscopicidade, que é a capacidade que ele tem de absorver água. Então é o que a gente chama de empedrar. Então a frutose, que ela pode ser transformada em açúcar invertido e virar sacarose por essa técnica. E aí os monossacarídeos, eles têm essa propriedade mais fácil de incorporar açúcar. Então, normalmente a gente prejudica se ele estiver na forma de pó ou de cristais, e muitos açúcares hoje eles são adicionados de umectantes, que são substâncias que ajudam a absorver a umidade, que não deixam incorporar no açúcar propriamente dito. Professor, Oi. Professor, tira uma dúvida, por favor. Tipo assim, como a gente não está consumindo açúcar aqui, a gente abre ele e deixa na geladeira mais de 40 dias. Isso é ruim, né? Não tem problema não. Tem não, né? Aí Não. fica meio endurecido, não tem problema, né? Tá, ok, obrigado. Não. Na geladeira ele não vai ficar endurecido porque a umidade é baixa. Então você interfere nessa higroscopicidade aí. Então se você deixasse fora da geladeira, no instante ele empedra. Botando na geladeira com a umidade mais baixa, ele não vai empedrar. E vai durar muito mais tempo. Em relação aos demais. Sim, voltando a essas propriedades, como eu falei para vocês, ele tem essa capacidade de fermentar, que a gente comentou nesse instante, né? Que eu preciso do açúcar para fazer fermentação. Então, por exemplo, para fazer iogurte, eu preciso da lactose, que é o açúcar do leite, para fermentar o leite. Para outras fermentações, eu preciso de açúcar mesmo. E a partir desse desdobramento do açúcar, eu produzo gás carbônico e água nesse processo de fermentação. Então, hoje, no que a gente chama de redução a polióis, né, que é essa fermentação, eu consigo produzir açúcar de álcool, que normalmente muitos deles são calóricos, mas tem capacidades que são não cariogênicas, tem outras funcionalidades no nosso corpo. Por exemplo, glicose se transforma em sorbitol, manose se transforma em manitol, maltose se transforma em malitol e xilose se transforma em xilitol, que são açúcares que estavam na moda há pouco tempo atrás, mas eles têm um efeito adverso que pouca gente fala. Muita gente não fala que, se colocado em grandes quantidades, eles amargam. E muita gente não fala também que, se você consumir em grandes quantidades, eles são laxativos. Você pode ter uma diarreia porque você utilizou xilitol demais. E ninguém te comentou sobre isso. Em nenhum momento só falou que era bom, que era um açúcar novo, que era isso, que não era cariogênico, nananã, caixinha de fósforo, e lá vai. Então, tem essas características. A Raíssa está aqui sofrendo pela coquinha dela. E, inclusive, hoje é dia, né? Diz que sexta-feira que é dia. E hoje, nós desenvolvemos um negócio chamado de açúcar invertido. O pessoal que é mais velho, eu até comentei na aula de micro na quarta-feira sobre a questão da bala soft. Antigamente não tinha muita bala de mastigar, né? As balas que existiam eram balas duras. Aí o povo dizia, vixe, esse professor é velho, viu? E não conheço bala de mastigar e tal. Mas, gente, é porque eu morava no interior do interior do interior. Então, quando a coisa já estava velha aqui em Salvador, que começou a chegar lá. Por exemplo, eu vim conhecer internet mesmo em 2005. Por aí. Para mim saber o resultado do vestibular, eu tive que ligar para o jornal da região para saber, porque eu não tinha internet em casa, não tinha acesso ao resultado, saía no jornal, para você ver como era a situação. E aí o que acontece? Não se fazia balas de mastigar porque ficava cristalizado dentro. Não dava uma textura boa no produto. Que hoje isso não acontece, graças ao quê? Ao açúcar invertido. Então foi a capacidade que se teve de transformar o açúcar, né, de hidrolisar o açúcar para que ele ficasse líquido e mantivesse uma certa consistência, ele não desmanchasse.
Junto com isso, eu já comentei isso em aula com vocês também, antigamente era muito comum no interior você ir num casamento, num batizado, e tá lá o bolo no meio com o ventilador do lado. Por que o ventilador? Para que o bolo não derretesse. Porque pelo glacê que era feito naquela época, com açúcar convencional, com o tempo, com o calor, ele começava a derreter e o bolo desmoronava. Já vi casamento onde o povo dizia assim, padre, adiante o casamento que o bolo está caindo. Então, mais ou menos nesse sentido. Então, com a produção do açúcar invertido e da pasta americana, que ela foi criada a partir do açúcar invertido, é que a gente conseguiu ter essas técnicas de utilização mais sofisticadas, vamos dizer assim. Então, nada mais é do que você pegar o açúcar e fazer uma quebra da ligação glicosídica que ele tem. Então, você vai utilizar partes iguais de glicose e frutose e colocar na ebulição contínua. E aí, pela ação de um ácido fraco, que pode ser um ácido cítrico, vinagre ou cremor tártaro, você potencializa esse processo de ebulição e formação. Muito na indústria hoje, você já encontra açúcar invertido vendido assim, que ele é feito a partir da enzima chamada invertase, né? Que ela é inativada pelo calor. E aí você tem uma mudança do que a gente chama de isomeria. Muda a posição da glicose e da frutose, que ela era destrogira, se torna livogira, e consegue manter uma estrutura do produto. Então, hoje, pasta americana, ela dura eternamente. Eu fui professor substituto na UFBA em 2014. E naquela época a gente fez um bolo de pasta americana que está lá até hoje de molde. E ela mantém a característica como se tivesse sido feito ontem. Por quê? Porque ela mantém essa estrutura característica aí do produto. Por dentro pode estar podre, mas por fora está lá mantendo a estrutura dela. Então o açúcar invertido ele foi criado para esse processo especificamente, né? E o segredo está na combinação dos tipos de açúcar. Não sei vocês, mas na minha infância, uma das traquinagens que eu fazia era fazer bala de açúcar. E aí minha mãe saía de casa e dizia assim, não faça para não queimar minha panela. Mas o cão atenta. Era minha mãe saía, eu, Buruguduf, ia fazer bala de açúcar. Bala de açúcar você tem duas felicidades. A primeira felicidade é quando você está comendo. A segunda felicidade é quando você consegue limpar a panela, que dá um trabalho surreal limpar aquela panela. Mas depois eu descobri que se eu colocasse um fio de mel ali dentro, que é qualquer um outro tipo de açúcar junto com o açúcar que você está utilizando, que ele não cristaliza. Então, esse é o princípio da produção do açúcar invertido. É utilizar um ácido fraco, que no caso o próprio mel ele tem a acidez dele. Eu junto a frutose do mel com a sacarose do açúcar, eles se misturam e vão dar uma textura mais fluida e não vai cristalizar. Então, essa é uma saída que a gente tem para a produção desses subprodutos. Detalhe, não fiquem achando que se você comprou um mel e ele está cristalizado, botaram açúcar, botaram isso, botaram aquilo outro. Não, minha gente. Simplesmente a depender da florada, ele cristaliza. Então, se é feito de uma única tipo de flor, esse mel pode cristalizar mais fácil do que outro. Então, você tem essas características. Aí, em relação aos demais. Então, basicamente, açúcar invertido, eu tenho aqui a água sendo adicionada na reação, a sacarose com a água, pela ação do ácido ou da enzima invertase, ela vai mudar de posição. Então, vai ter a glicose de um lado e a frutose do outro, formando esse açúcar invertido. Então, anteriormente eu tinha glicose aqui e frutose aqui. Agora elas trocaram de posição. Por isso que realmente é invertido. Por isso que tem essa nomenclatura. Então, como eu falei, uma das técnicas que a gente tem de produção é a cristalização, que é a formação de cristais. Aí você faz caramelo, você faz bala, você faz vários subprodutos nessa cristalização. Então, existem técnicas que eu quero que isso aconteça, que é quando eu faço esse processo com a solução supersaturada de açúcar. E aí a gente descansa, espera esfriar, e aí você pode adicionar em algumas preparações ou desidratar, a depender da técnica que eu quero. O tamanho e a característica desse cristal vai depender da agitação ou do tipo de açúcar que você está utilizando, além dos ingredientes que você adiciona. E aí vai ser inversamente proporcional à solubilidade. Quanto mais tempo eu ficar, menos solúvel ele vai ser. Então, por exemplo, hoje a gente faz muito cristalização. A gente fazia muita cristalização para fazer calda de pudim. Mas observe que no meio da calda a gente bota água. E aí, se a gente bota água, ele vai ali mexendo nela, ela não cristaliza. Ela vira um caramelo. É tipo o processo de produção do açúcar invertido.
Então, você tem essas características aí, a depender do processo e da formação. Então, começou-se a criar estratégias de produtos que retardassem a formação do cristal, como é o caso do cremor tártaro, que é esse que aparece aí para vocês, né? Então, ele é uma das substâncias que a gente adiciona, que ele vai promover a formação do açúcar invertido, retardando a formação dos cristais. Você pode adicionar um outro tipo de açúcar, como eu falei, né? Você usa o açúcar de mesa. Bota mel, também diminui a formação do cristal. Gordura ou proteínas do leite, que também impedem o aumento desse cristal, ou xarope de milho e mel. Também todos esses fazem parte desse processo. Da cristalização, você faz fundir ou fondants, que tem cristais pequenos, né? Ou sugar candy, são cristais maiores. A depender da bala, a depender do doce, você tem característica diferente. E ele tem uma estrutura mais amorfa, como é o caso dos caramelos e dos toffs, marshmallows e balas de goma, cada qual com sua característica, mas todos eles são feitos a partir do processo de cristalização. Chega a me dar água na boca, lembrando essa bala de caramelo aí. Que ela também é bem característica lá da minha infância. Saindo da cristalização e indo para a caramelização, então é você pegar a sacarose, colocar no fogo a 120 graus, ela vai entrar no processo de fusão, ou seja, ela perde a água que tem dentro dela, ela fica desidratada, e aí, com a utilização do calor seco um pouco maior, em torno de 160 graus, ela vai se transformar num líquido claro. Que aí esse processo de desidratação da sacarose, a gente chama de dimerização. Se eu continuo aquecendo, ela vai ser uma trimerização. Se passar de 185 graus, ela pega fogo. E aí ela vai liberar CO2, água e mais polímeros da sua formação. Então é o que acontece no processo de caramelização que a gente faz para a calda no pudim, por exemplo. Então você vai dar aroma, você vai dar textura, você vai dar cor a pães, sobremesas, tortas e bolos. Então eles trabalham nesse sentido aqui especificamente. Dentro das... Já falei da solubilidade, não falamos. E aí tem uma reação que acontece com os açúcares que é super importante. E aqui eu vou falar para você de forma bem resumida, porque é um mundo de coisas a reação de Maillard ou de Maillard, a depender da pessoa vai falar diferente. Mas que eu vou dar ideia para você do seguinte: eu preciso de açúcar, proteína e temperatura. Juntei as três coisas, eu tenho a reação de Maillard. E aí o açúcar com a proteína vai liberar uma substância chamada de melanoidinas e alguns compostos voláteis. E essas melanoidinas, que lembra melanina, é que vai dar um escurecimento ao produto. Então, quanto mais tempo a reação de Maillard acontecer, mais melanoidinas vai gerar, mais escuro o produto ficará. Então, esse produto, a partir da reação de Maillard, vai gerar açúcares redutores, podem ter ações mutagênicas no corpo da gente, e é uma cor um pouco desejada quando você está assando algum determinado produto, mas se passar do ponto ele fica indesejável, até porque amarga, tem características diferentes, e a gente produz uma substância chamada de... acho que é a acroelina, mas depois eu posso me corrigir se eu estiver errado. Mas é uma substância que causa irritabilidade. Então, às vezes, você come um produto muito queimado e ele vai dar uma irritabilidade ao seu intestino pela presença dele. Então, a gente tem essas características. Mas reação de Maillard, questão de prova, reação de Maillard precisa de proteínas, aminoácidos, proteínas, açúcares e temperatura. E a partir disso eu vou gerar melanoidinas e compostos voláteis. E é uma reação que eu desejo, que eu quero que aconteça. Aí eu não sei se Mariana fez doce de leite com vocês. É porque eu sempre fico na dúvida se faz em técnica dietética ou faz em tecnologia. Mas a gente faz um doce de leite chamado doce de leite brown. A gente bota bicarbonato para acelerar a reação de Maillard. O bicarbonato acelera a reação de Maillard. Então, quando eu boto bicarbonato, o doce muda de cor muito mais rápido, porque eu vou ter mais melanoidinas sendo produzidas do que no outro. Então, a gente tem características diferentes aí a depender do produto. Em relação aos tipos de açúcar, né? A gente tem o açúcar, que é a sacarose, que é o açúcar de mesa.
que a fonte dele é cana-de-açúcar ou beterraba ou néctar de fruta ou flores e por aí vai. Tem um poder de cristalização relativamente alto. Inodoro com sabor doce e bem solúvel. A gente tem a frutose, que a fonte principal são as frutas, meios e vegetais. Tem um valor calórico igual ao da sacarose e tem um maior poder edulcorante. Ele adoça mais do que a sacarose. No mel, ele é elaborado pelas abelhas, né, a partir do néctar das flores e dos exudados que elas conseguem extrair de algumas plantas. E esse mel ele pode ser classificado em virgem, centrifugado, prensado ou em favos, a depender de como ele vai ser apresentado para vocês. E aí ele pode ser um mel de mesa ou um mel industrial, a depender da característica que ele tenha e que ele vai ser apresentado. Então, cada um com sua característica específica. Para quem não sabe, o mel ele é meio que vomitado pela abelha, né? Ela come o néctar, aí faz um processo digestivo, rumina ele e ele se transforma em mel, que é o alimento que elas utilizam. Quando a rainha está para morrer, elas começam a produzir um tipo de mel diferenciado que é chamado de geleia real. E aí, quando nasce uma nova abelha, que elas vão transformar ela em rainha, eles vão dando a geleia real para essa nova abelha e ela vai se transformar numa nova rainha. Então, a rainha nasce como uma outra qualquer. É a geleia real que faz dela virar rainha, especificamente. E junto com isso, ela produz o própolis, que ela utiliza como agente antimicrobiano para elas e para a casa delas, que é lá dentro da colmeia. Então, tem todas essas funcionalidades. No caso, se misturar o bicarbonato no leite condensado, por exemplo, ele vira doce de leite mais rapidamente. Não é que vira doce de leite mais rapidamente, mas ele vai ficar muito mais escuro. Que o doce de leite feito com leite condensado já vira doce muito rápido. Se você botar o bicarbonato, ele vai ficar bem preto, bem escuro mesmo. Por conta da maior quantidade de melanoidinas. Então, não é acelerar a produção do doce, é acelerar a reação de Maillard. E o que a reação de Maillard faz? Produz melanoidinas. Então, eu escureço mais rápido o produto. Você, inclusive, pode se enganar. Você olhar o produto, ele está escurecido e dizer assim, ah, não, já está bom. Já deu ponto aí, está meio corado. Não, simplesmente a reação de Maillard está adiantada. Então, tem isso. Acontece muito isso, gente, em pão. Que a gente pega melaço, passa assim em cima, ó, do pão, e aí o pão tá lá no forno assando, que você olha, ele tá coradinho assim, olha, tá bom, tira, tá cru. E isso aí aconteceu por quê? Porque produziu melanoidinas em cima, que é onde estava acontecendo a reação de Maillard, mas por dentro não. Então ele acelera a reação de Maillard. Então é isso que acontece. A gente tem o xarope de glicose, que é feito a partir da hidrólise da fécula de batata, né, ou amido de milho, que aí você pode ter glicose, maltose, dextrinas e alguns oligosacarídeos, ou xarope de milho, que é também chamado de glicose confeiteiro. Hoje ele é muito utilizado para panificação, ele vai ajudar a impedir a formação de cristais, e ele é 75% sólido e 25% água. Para a produção da sacarose, essa aqui é a técnica de produção que a gente tem, o fluxograma. Né? Então você tem o caldo de cana, esse caldo de cana vai ser levado para o fogo para velar melaço de cana, né, que ele é concentrado. Esse melaço se torna rapadura. Essa rapadura, ela é triturada, se torna açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele é clarificado e adicionado de algumas substâncias conservantes e se torna açúcar demerara. Esse demerara é clarificado, antiumectado, limpo e passa por vários processos de limpeza mesmo, assim, por assim dizer, minha gente. E vai virar o açúcar cristal. Esse açúcar cristal pode ser refinado, que vai virar açúcar de confeiteiro, ou ser comercializado na forma de açúcar cristal mesmo, ou açúcar em tabletes. Vai depender da característica que cada um quer. O melaço, ele tem em torno de 30% de água, né, e quase 70% de açúcar, que pode ser sacarose, frutose e vitaminas do complexo B dentro da sua produção. O mascavo, ele é das primeiras extrações da cana-de-açúcar, ele é mais escuro e mais difícil de solubilizar. Tanto que eu digo assim, é melhor você primeiro treinar a utilizar menos açúcar do que começar a utilizar açúcar mascavo. Porque senão, quando você for usar o mascavo, você vai botar o dobro da quantidade que você botava do cristal e vai achar que ainda não está doce. Porque ele tem um poder adoçante um pouco menor, porque ele tem outros constituintes que não é só açúcar.
Já o demerara... Ô, professor, e o açúcar de coco? Você quer saber o que é açúcar de coco? Sim, como é feito? Ele segue praticamente essa mesma técnica que a gente está falando aqui da rapadura. A diferença é que você vai triturar o coco especificamente, e aí ele vai passar por um processo químico de extração dos açúcares do coco. Não é um produto natural, não é a melhor fonte assim especificamente para a gente utilizar, principalmente que ele dá muito sabor, ele tem muita característica em relação a isso. Mas teve uma época que estava muito na moda, por quê? Porque ele é menos ácido do que o açúcar branco. Então acabava se convencionando a utilizar mais por conta dessa característica. Mas é um açúcar, como outro qualquer. Então, por exemplo, vale a pena, professor, eu parar de usar açúcar de cristal para usar açúcar de coco? Não. Não vale a pena. Vale a... E muito mais caro, caríssimo. Muito mais caro e muda sabor. Às vezes você vai botar um açúcar de coco no café, o café tem gosto de coco. E que assim, a primeira vez, beleza, delícia, maravilhoso. Na segunda vez você diz, está com gosto de coco o café. E aí você satura, é tipo óleo de coco. Para mim, vai no mesmo princípio. Vai no mesmo caminho. Então, assim, se você me pergunta, professor, vale a pena eu deixar de usar açúcar cristal para usar o demerara, porque eu quero ser mais saudável? Eu digo, para começar, não. Para começar, primeiro você precisa diminuir o número de açúcar cristal que você usa para depois você passar para o outro. Porque senão você vai acabar usando muito mais quantidade do outro do que do cristal. Então, por exemplo, aqui em casa, a gente já não era muito de consumir açúcar. Eu comecei a criar algumas estratégias para diminuir o uso, como, por exemplo, colocar cravo ou canela no café, na água que vai fazer o café. Então, com o cravo ou a canela na água do café, você coa o café sem açúcar e você toma, você sente muito menos falta da presença do açúcar. Que era uma das únicas coisas que aqui em casa a gente dizia assim, não tomo sem açúcar, era café. Então, essas estratégias ajudam a gente a diminuir o uso especificamente. Suco. Eu comecei a fazer suco usando chá. Chá, não é chá com açúcar, né? Fazia um chá de capim-santo, e aí na hora de fazer um suco de limão, eu botava o chá de capim-santo ao invés de água. Primeiro que melhora o sabor, assim, substancialmente. E aí, junto com isso, você diminui a quantidade de açúcar que você utilizaria. Então, para mim, começa assim, para depois você mudar o tipo de açúcar, porque senão você vai jogar dinheiro fora. Então, nesses processos específicos. Desculpe perguntar, suco de coco, professor, que você colocava no capim-santo? Não entendi o que você falou. Repita aí, por favor. Era suco de quê que você colocava o capim-santo? Eu amo suco de limão com capim-santo. Para mim, esse é o melhor de todos, mas você pode botar em qualquer Muito bom, é ótimo. Eu vou fazer agora. Demais. Muito gostoso, o suco de limão com capim-santo, é uma delícia. Vá por mim que fica muito bom, viu, minha gente? Sim, e aí o demerara, ele faz um refinamento parcial, ele é mais seco e mais claro, tem uma solubilidade um pouco melhor do que o mascavo, mas ele é instável, porque ele ainda tem mel residual. Então, por exemplo, ele vai empedrar, e se não empedrar, por exemplo, no meu interior, o açúcar demerara, ele começa a virar mel, ele começa a derreter e virar um líquido assim. Então, ele não tem uma estabilidade, porque ele tem menos substâncias químicas para dar essa estabilidade a ele. Então, vai muito dessas características específicas que a gente tem aí de cada um deles. O cristal, né, ele pode ter diferentes tamanhos, ele passa por processamentos químicos como a sulfitação, que é um agente clareador, que aí depois disso ele faz lavagem em água potável para remoção do mel residual. Então é um produto extremamente refinado para ficar somente o carboidrato ali presente, né? Então, o açúcar refinado ele é obtido a partir do açúcar cristal. Então você pega o açúcar cristal, faz uma dissolução dele, remove o material, que pode ser insolúvel, e os corantes naturais para ter o produto refinado lá. Então, observe que quanto mais branco ele for, pior nutricionalmente ele é. Porque eu vou limpando ele, limpando. E o que eu estou limpando são sais minerais, são substâncias nutritivas, entre outras coisas. Então, o açúcar de confeiteiro, né, que é muito fino, absorve mais umidade em pedra mais fácil.
ele muitas vezes é misturado com amido para dar uma fluidez maior e para ficar mais na forma de pó. E ele é muito utilizado principalmente para finalização de alguns pratos. Você pode ter açúcar em tablete, que nada mais é do que um açúcar como outro qualquer, é só o molde dele que é diferente. Então você faz uma solução saturada de açúcar ainda quente e molda para ser comercializado assim. Nos Estados Unidos ainda comercializa assim, aqui a gente não tem prática. E tem açúcar líquido, que também não é um hábito nosso, que é muito utilizado na indústria para produção de bebidas, xarope, sorvetes e compota. Teve uma época que eu estava fascinado em drinks. Não dá nem para vocês verem, mas eu tenho um kit de drinks ali, bem atrás. E aí eu fazia um xarope, tipo esse que ele está falando, que é um açúcar líquido. Botava açúcar e água, uma quantidade pequena de água no fogo com açúcar, para fazer a dissolução dele. Eu usava isso para adoçar as bebidas. Funcionava super bem, era melhor do que botar açúcar direto para macerar na caipirinha. E aí, minha gente, deixa eu ver. Me deem só 10 minutos só para mim falar dos adoçantes aqui. Que aí eu vou falar um pouco mais rápido e aí na outra aula eu retomo. Mas só para a gente finalizar, a gente tem os edulcorantes, que são aditivos alimentares que dão sabor doce. Então, primeira coisa é, adoçante não é natural, na sua grande maioria, com exceção de 2 especificamente, mas em geral não é um produto natural. Eles vão adoçar os produtos que a gente vai consumir, então eles têm uma capacidade de adoçar maior, inclusive, que a sacarose. E a matéria-prima dos edulcorantes normalmente são esses adoçantes, e muitos deles, inclusive, nem são absorvidos pelo nosso organismo. Alguns têm valor calórico, outros não. Alguns são nutritivos e outros não. Muitos deles não são metabolizados pelo nosso organismo. Então, começando pelo natural, que é a estévia. Hoje, a forma mais barata que a gente compra é chamada de esteviosídeo, que é estévia misturada com ciclamato, então não é a melhor alternativa. A melhor alternativa seria estévia sozinha, né? Ela é extraída de uma planta chamada estévia halbudiana, que ela consegue adoçar 180 vezes, então ela é 80 vezes maior do que a sacarose. Ela é nutritiva, ela tem uma estabilidade sobre altas temperaturas e sobre o uso sobre substâncias ácidas também, e pode ser utilizado como adoçante de mesa em preparações. A recomendação é que a gente não utilize mais do que 5,5 miligramas por quilograma de peso por dia. A gente tem o sorbitol, que é extraído de vegetais, que ele é um poliálcool, que foi o que a gente falou na estante. Eu vou pegar um monossacarídeo, fermentar ele e ele vou produzir um álcool a partir dele. Então, o sorbitol é um exemplo dele, né? Que é a forma alcoólica da sacarose. Está presente em algumas frutas, principalmente ameixas, maçãs, pêssegos e algumas algas marinhas. Ele tem um poder edulcorante 60 vezes, ou seja, ele é um pouco menor do que a sacarose. Ele é nutritivo também, então ele tem em torno de 2,6 quilocalorias por quilograma. Um índice glicêmico em torno de 70. Então, mais à frente do curso vocês vão entender um pouco melhor sobre essa questão do índice glicêmico. Pode ser muitas vezes associado à frutose, porque ele tem uma característica muito específica, né? Também é estável sob altas temperaturas e meio ácido. E ele é muito utilizado em gomas de mascar. E ele é por ser não cariogênico e por ter essa estabilidade que está sendo citada. Então, a gente tem essa característica. A gente tem um manitol também, que é um poliálcool, que é a forma alcoólica da manose, que está presente nas frutas, né? Ele tem um poder edulcorante, gente, 600 vezes. Ou seja, é quase 6 vezes maior do que a sacarose. Ele também é nutritivo, né? Em torno de 1,6 quilocalorias por grama. Não tem sabor residual. Estável sob altas temperaturas. É pouco utilizado como adoçante mesmo em preparações, porque ele amarga um pouco. Então, a gente tem essa possibilidade. Tem o maltitol, também é um poliálcool, que é a forma alcoólica da maltose. Está presente em algumas frutas. Tem um poder 90 vezes de ser edulcorante. Também é nutritivo, 2,1 quilocalorias por grama. É um dos mais nutritivos, inclusive. Mas ele é refrescante. E ele é muito utilizado em preparações que são à base de menta. São preparações que são gomas de mascar, entre outras coisas, por conta dessa capacidade refrescante que ele tem. Inclusive, ele era muito utilizado antigamente, tinha umas películazinhas que o povo usava de pastilha
Poxa, eu tinha uma na estante, uma caixinha aqui. Que era rico em maltitol, e aí ele tinha essas características. Já o mais famosinho é o xilitol, né? Que é a forma alcoólica da xilose. Também está presente em algumas frutas. O poder edulcorante dele é igual ao da sacarose. Também é nutritivo, 2,4 gramas por quilograma do produto. É refrescante, hoje é a forma mais utilizada em gomas de mascar, principalmente as que são à base de hortelã. Então hoje o xilitol caiu na moda de muita gente, mas ele é laxante. Ele é laxativo, perdão. Então a gente tem que ter cuidado que se usar em muita quantidade, ele causa diarreia. Já indo para os mais conhecidos, a gente tem a sacarina, que tem um poder edulcorante relativamente alto, que é 300 vezes, né? Então é 3 vezes maior do que a sacarose. Ele é não nutritivo, a gente excreta ele pela urina, porque seu corpo não metaboliza, mas ele tem sabor residual amargo, tardio e persistente. Por isso que muitas vezes ele é misturado com ciclamato para dar uma mascarada nessa característica. Ele é mais estável sobre altas temperaturas, é mais utilizado como adoçante de mesa e em preparações, e a recomendada é que a gente não passe 3,5 miligramas por quilograma de peso, que aí é onde ninguém mede, né? O povo mede na esguichada, né? Nem na gota da quantidade que está utilizando. Então, se vocês olharem, esse aqui adoça 300 vezes, mas ele tem sabor residual amargo e é estável sob altas temperaturas. Aí o que faz? Mistura com ciclamato, que o poder é só 30 vezes, não nutritivo, também a gente excreta pela urina. Ele tem um sabor residual agridoce, que para depender da preparação é bom. Só que ele é também estável sob altas temperaturas. A quantidade recomendada é 11 miligramas por quilograma de peso, só que em alguns locais ele já é inclusive proibido a comercialização, como é o caso dos Estados Unidos, porque alguns estudos dizem que ele libera uma substância, quando é metabolizado no seu organismo, chamada de ciclohexalaminas. Que essas ciclohexalaminas são carcinogênicas. Então, eles podem gerar câncer se o uso for prolongado. Então, acaba misturando o ciclamato com a sacarina. Hoje no Brasil, a grande maior parte dos adoçantes, se você lê o que você tem aí na sua casa, a grande maior parte deles é a mistura dos dois, para tentar dar uma mascarada no defeito de um e do outro. A gente tem um também que ficou bastante conhecido pela praticidade, que é o caso do aspartame, tem um poder edulcorante 180 vezes, né? Também é nutritivo, 4 quilocalorias por grama, sem sabor residual amargo, e ele tem uma característica que é interessante, que é um sabor residual, que é um aroma de frutas. Então ele é muito utilizado para algumas preparações culinárias, né? Só que a parte negativa é que ele é instável sob altas temperaturas. Então ele perde o sabor doce se eu aquecer ele. Então ele não é tão bom para café. Ele é melhor para frutas, entre outras coisas. Negativamente, ele tem a fenilalanina na sua composição e ácido aspartico. Então as pessoas que têm fenilcetonúria, que é um tipo de doença celíaca mais associada à fenilalanina, não podem consumir ele. E a quantidade recomendada não deve passar de 40 miligramas por quilograma de peso. Já um que eu acho um pouco melhor é o acessulfame-K, que tem um poder edulcorante de 12 vezes, que é não nutritivo, né? Sabor residual amargo, só se você usar em grande quantidade. Então, inclusive, eu gosto dele porque ele ajuda a controlar a quantidade que você utiliza. Ele é estável sob altas temperaturas e pode ser utilizado isolado ou combinado. Também muito utilizado como adoçante de mesa e a quantidade recomendada é 15 miligramas por quilograma de peso. Então, como é que eu sei que eu estou usando o acessulfame-K? O acetilsulfame-K? Normalmente são embalagens brancas, não transparentes. Aquelas embalagens brancas, ou elas são aspartames ou são acetilsulfame-K. São os principais. Beleza? Então, basicamente era isso, pessoal. Eu vou agora ali no meu carro buscar as provas de vocês. E como eu falei, eu estava corrigindo antes. Ciclamato com sacarina seria ruim. Marcos, o que eu falei foi o seguinte. Eu sou uma pessoa que sou contra adoçante. Para mim, adoçante deveria ser recomendado somente para pessoas que têm necessidades especiais. Então, vamos supor, a pessoa não tem nenhum problema de saúde, né? E aí está utilizando adoçante para quê? Porque eu quero baixar a caloria. Não, você tem outra forma de mudar. Então, para mim, adoçante deveria ser só utilizado para quem tivesse necessidades especiais. Por quê? Porque
O ciclamato com a sacarina misturados juntos, além dos estudos que indicam que as ciclohexalaminas podem ser cancerígenas, a gente tem substâncias que não são metabolizadas pelo seu corpo. Seu corpo vai fazer um processo de adaptação ali e excretar na urina. Mas eu não tenho quase nenhuma garantia do que está acontecendo com esse processo, né? Eu não tenho garantias do que venha a ser desenvolvido com aquele produto. Então, eu prefiro evitar, né? Eu acho que adoçante é só em alguns casos específicos. E aí eu vou ficar devendo vocês... Bom trabalho, Tailane. Eu só vou ficar devendo a vocês o outro açúcar natural, que a gente chama de... Ai, meu Deus, me fugiu o nome agora. Gente, me fugiu o nome, mas eu vou apresentar para você na próxima aula. Me lembrem, inclusive, sobre isso. Porque... Hã? É o stevia, não? Não. Stevia eu falei no início aqui, que é natural, mas é porque tem uma outra, que ela tá ganhando mercado agora. Deixa eu olhar logo. É porque eu falo muito dela. Sucralose? Não, sucralose é mistura de sacarina com outro tipo. É natural. É uma planta que tem aqui no É uma Cerrado. planta que eles estão botando muito em whey, meta, é alguma coisa... Tem uma planta que é um açúcar, que é uma proteína, na verdade, professora. Isso. Professor. Meta alguma coisa. Peraí que eu já te digo o nome que eu abri aqui meu slide. Que eu uso numa aula de outra disciplina. Talmatina. Que inclusive ela já está aprovada pela Anvisa. E tem muitos suplementos alimentares que têm essa talmatina na sua composição. Aqui, quem é do interior pode já ter visto falar de um negócio chamado fruto do milagre. Esse fruto do milagre, se você mastigar ele, depois que você mastiga, você consegue comer um limão como se estivesse comendo uma maçã. Porque ele anestesia suas papilas gustativas e você não vai sentir o gosto azedo, amargo que tem do limão. Então a talmatina é extraído desse fruto do milagre e hoje ele está sendo muito utilizado como adoçante por conta dessa característica que ele tem. Inclusive, tem alguns estudos que dizem que ele não é adoçante, ele é um análogo adoçante. Por quê? Porque simplesmente não é que você está colocando uma substância para ter gosto de doce, é para você deixar de sentir o gosto do azedo. Então, é mais ou menos assim que funciona, mas aí eu falo melhor dele na próxima aula, eu já deixei aqui separado. Posso mandar para vocês. Então, a talmatina é uma excelente alternativa que está tendo junto com a stevia de adoçantes naturais. Então, eu acho assim, se você não tem diabetes, eu prefiro que você reduza a quantidade de açúcar do que está usando adoçante. Ou use um adoçante natural, já que para você é tão importante assim. Então, qualquer adoçante para mim é produto químico e a gente não deveria estar utilizando a torta e a direita como as pessoas usam. Principalmente porque hoje a gente usa muito em substâncias quentes. E aí a gente viu que muitos deles são instáveis sobre altas temperaturas. E aí essa instabilidade faz com que ele gere um produto que é acrimetálico, que dentro de você vai fazer o quê? Não sei. A gente não sabe exatamente. Então eu tenho um certo medo sobre essas coisas. Beleza? Mas é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero encontrar vocês na próxima aula. E eu fico devendo só o dia que eu vou estar na faculdade lá, disponível para vocês tirarem dúvida. Vou no carro buscar as provas, daqui no máximo 1 hora a nota está no sistema para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Deixa eu parar a gravação aqui. Um abraço, bom final de semana para todo mundo. O Zone já deve estar voltando, então a gente vai ter um final de semana aí